Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, mais um vídeo, mais uma conversa no canal da Sociedade de Chesterton Brasil. Eu gostaria de falar com vocês sobre algo que está na sequência de um outro vídeo, ou pelo menos relacionado a um outro vídeo aqui nosso, que é sobre uma visão de crítica literária. Onde eu falava mais ou menos, no final das contas, o grande projeto era falar sobre a crítica literária em Chesterton, mas no final eu dou ali para você uma microaula sobre o que foi a Era Vitoriana, tá? Se você está interessado em Era Vitoriana, você pode ir lá. Se você está interessado em crítica literária, você também pode ir lá. E se você está interessado em saber como é que o Chesterton faz isso, também você pode ir nesse vídeo. E existe um outro âmbito que para mim fecham os dois elementos. A gente pode ver que em muitos lugares existe uma certa tensão entre esses dois aspectos, certo? Quando nós estamos lidando com um assunto que é a verdade ou a realidade ou a estrutura do real, que é o aspecto historiográfico, o aspecto historicístico, ou o aspecto histórico das coisas que são analisadas, estudadas, a história das coisas. E a outra parte é aquilo da qual se dedica, se debruça a poesia acerca das coisas, né? E quando eu falo da poesia ou da poética, eu estou falando, sobretudo, do elemento alegórico que as coisas possuem. Ou seja, aquelas aplicabilidades que, a partir de como eu vivo, de quem eu sou, o lugar onde eu estou, eu olho para algo e aquilo acaba se tornando, para mim, um símbolo de qualquer coisa, certo? Ou seja, a água, imagina a água é o elemento em si, tá? E a água é um elemento que tem uma possibilidade de análise não histórica, porque ela não é uma pessoa, mas ela tem uma análise de, historicamente falando, a relação do ser humano com ela, aí já eu começo a falar de história, mas eu posso fazer uma análise, sim, das ciências naturais, propriamente perguntar ao pessoal da física o que é a água, eu posso perguntar ao pessoal da química o que é a água, certo? E até aí tudo bem, a resposta vai ser mais ou menos universal, acredito que universal, naqueles lugares onde tem um conhecimento organizado num método como o método químico, o método físico, da física ou da química, mas a resposta vai ser universal. Agora, quando eu falo do que a água simboliza para o Rodrigo, que mora numa cidade com rio, que tem água à disposição na torneira, que pode entrar em qualquer lugar e comprar uma garrafa d'água por no máximo R$2,50, que esse monte de coisa. E eu falar do que simboliza a água para um beduíno, falar do que significa água para uma pessoa que vem num lugar árido ou coisa que eu valha, aí eu começo a entrar no âmbito desse elemento que poderíamos chamar de poético, dentro das coisas, em relação às coisas que são, E aí, nós tocamos um ponto de tensão que está presente já na análise, já da arte poética que Aristóteles faz, que é a questão de perceber que a história, independente do elemento metodológico, a gente sabe que na época de Aristóteles, na atualidade, não estamos falando da mesma prática que produz a escrita de história, ou seja, para produzir a escrita de história eu preciso de uma outra, as práticas são distintas, certo? E mesmo as concepções são distintas, apesar de ter certos elementos comuns. Independente de qual é a minha concepção, a história, tanto lá como hoje, ela trata, certo? Ou tanto ontem como hoje, tanto lá como aqui, tanto ontem como hoje, certo? Ela trata daquilo que é particular, tá? E quando eu quero fazer uma universalização, quando eu quero, de alguma forma, ampliar o horizonte, eu tenho que sair do historiográfico e partir para outro tipo de reflexão. Seja ela a reflexão da filosofia, seja ela a reflexão da teologia, seja ela a reflexão ou a produção da arte literária, certo? Eu tenho que sair daquele âmbito, eu tenho que ampliar as coisas, da sociologia e assim vai, todas as outras ciências, que podem lidar com a questão do variável humano, chamada ciências humanas, lidam com o variável humano. E aí, então, eu faço lá ascender para um outro lugar, ou se deslocar para um outro lugar, certo? Então, nós temos isso. E essa é a minha atenção que existe em vários outros lugares. Estava percebendo outro dia, pensando sobre a escola teológica antioquenha e a escola teológica alexandrina, ou seja, lá nos começos da reflexão teológica do cristianismo, com os padres da igreja, a gente tem a escola de Alexandria, a escola de Antioquia. E você percebe claramente que você não tem como optar por uma ou por outra, Você precisa da atenção histórica dos antioquenhos, você precisa
da materialidade objetiva das coisas que são, para além das interpretações objetivamente, para manter as coisas dentro dos limites do razoável, para não transformar, né, o cristianismo numa grande fábula, né, num mito e não um mito verdadeiro, né, nem um conto de fadas verdadeiro como queria Tolkien, mas realmente simplesmente um conto de fadas, uma história muito bem elaborada, alguma coisa muito interessante. Mas você precisa também dessa visão alegórica do pessoal de Alexandria, que lia a Sagrada Escritura, pegando as coisas e indo para além da historicidade delas, né? Ou olhando um aspecto que não é meramente um aspecto limitado pelo histórico, mas que ascende para um eterno, para algo que, né, pode atravessar o tempo, certo? Porque é isso, se eu ficar meramente preso ao histórico, ao intencional, da época em que o texto é escrito, jamais o Antigo Testamento vai poder me falar, né, claramente, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, como é o caso da leitura que a Igreja Católica faz do Antigo Testamento, certo? Não é que as coisas do Antigo Testamento sejam todas mito, coisa que eu valha. Só que o problema é que a intencionalidade de quem escreveu aquele livro do Antigo Testamento naquele momento, muito provavelmente não era, né, pelo menos não tão consciente assim, escrever sobre o que seria no futuro o advento do Filho de Deus e assim por diante, certo? Em alguns casos pode ter sido mesmo, mas também é muito razoável que em vários outros casos a pessoa estava pensando em outras situações, tá? E aquela profecia, né, ela, além de se referir à situação que está ligada ao contexto do autor, ela também pode se referir a algo que se dará no futuro, né? Se ela é profecia, ela é uma palavra que vem de Deus, Deus está fora do tempo e vê o todo, no eterno, né? Então, existe esse potencial, né? Mas é aquilo, eu não vou ter uma visão ampla e clara das coisas, né, sacrificando aquilo que é particular e objetivo nelas, certo? Então, as duas coisas têm que andarem juntas, né? O elemento histórico e o elemento poético, tá? E aí nós falamos em algum grau da poética em Chesterton, muito, em algum grau, muito, entre aspas, ou melhor, muito entre aspas não, mas muito em algum grau, né? Vamos dizer que a gente deu simplesmente uma rabiscada acerca do tema, né? Lá atrás, né? Com Chesterton e a poética, certo? E aqui é a nossa pretensão, então, tratar deste tema sob o aspecto, né, do historiográfico, tá? E aí, de forma muito simples, esse vídeo é uma primeira parte, tá? Vamos fazer uma segunda parte desse vídeo. Nós vamos continuar conversando sobre esse aspecto do histórico, certo? Mas para introduzir uma ideia fundamental, qual é o dado? A gente percebe que algumas pessoas têm uma maneira de expressar que é meio que coordenada pelo que é próprio de alguma área de conhecimento ou alguma arte humana, tá? Ou seja, é aquela pessoa que ela pode e sabe falar com qualidade sobre uma diversidade de coisas, certo? Porém, em todas as coisas diversas que ela fala, aparece a nota de uma coisa principal, né? É meio que o motivo de vida da pessoa, é meio que aquele elemento que é a pedra de toque. Então, de alguma forma, mesmo quando ela não está fazendo coisa A, está fazendo a coisa B e a coisa C, algo da coisa A aparece na B, algo da A aparece na C, seja a forma de expressar aquilo que é próprio do B, seja, né, as palavras que se usa quando se fala do C e assim por diante, certo? E por que eu digo que uma coisa é preâmbulo da outra? Por que é interessante eu ir lá e olhar para a literatura, o que o Chesterton faz na literatura, para depois vir aqui e olhar para o que ele faz na história? Pelo seguinte, Chesterton é um homem que dá a impressão de que na sua vida de conhecimentos, né, nunca esteve desintegrada a sua vida. Ou seja, a gente percebe que tem pessoas que a princípio muitas vezes elas têm a própria questão intelectual como profissão, em que na verdade o que elas estudam impacta muito pouco de maneira concreta. Ou seja, elas podem ser até especialistas razoáveis, né, naquilo que elas estudam. Mas é aquilo, o governo do que elas vão fazer ou não vão fazer continua sendo o governo da vontade delas. Não existe a ideia de uma consequência de atitude em relação ao que foi conhecido a partir do meu estudo. Ou seja, antes eu não sabia e agora eu sei, e em termos de praxis continua tudo como dantes no castelo de Abrantes, certo? Chesterton é o contrário disso.
Chesterton é um sujeito que parece que sempre quando vai aprofundando o âmbito de conhecimento da verdade dele, ele vai aprimorando, né, dando um novo matiz, certo? Em harmonia com aquilo que já foi pintado na tela antes, mas um novo matiz a partir daquilo que ele apreende na sua vida de estudos ou nas reflexões que ele faz, certo? E essa pedra de toque existencial, Chesterton já nos diz no Ortodoxia, que é aquilo que se tornou a sua filosofia fundamental desde o maternal, no capítulo 4 de Ortodoxia, que é a Ética do País das Fadas, onde ele vai dizer que é naquilo que ele acredita, essa ética do País das Fadas. O que é essa ética do País das Fadas? Não é somente a questão do sujeito enfrentar dilemas acerca do bem e do mal, né, dentro de um determinado contexto, mas é se utilizar das grandes imagens que os mitos e os contos de fadas nos dão, grandes porque terríveis ou grandes porque maravilhosas, justamente para me forçar a uma determinada tensão que me leve a sair de mim e ir para um novo estágio, né, de conhecimento, de percepção do que é o mundo real, de quem sou eu, de quem são os outros, né, e sobretudo de quem é Deus, certo? Então, diante disso, tá, isso é uma coisa que só é possível mediante uma abordagem literária, né? Ou seja, mesmo quando eu estou fazendo história ou biografia, se eu não tenho essa verve de pegar aquele evento e, através da arte literária, apontar o olhar do meu leitor para aquele evento, através das minhas palavras, através do ritmo que eu coloco naqueles acontecimentos, através do estado de tensão ou mesmo os elementos psíquicos, psicológicos que envolvem, né, o antes, o durante e o depois da ação que eu quero descrever, certo? Se eu não faço esse processo, tá? Eu acabo, né, muitas vezes não chegando naquele lugar de conhecimento que eu gostaria, que eu estaria no meu melhor lugar para falar das coisas que eu percebi, certo? E quando o Chesterton faz história, ele faz dessa forma também. Quando ele escreve biografias, ele escreve dessa forma também, né? E escrevendo assim, ele acaba, em grande parte, saindo daquilo que alguns consideram ser os elementos, né, vamos dizer assim, básicos, né, do escrito historiográfico, assim por diante, ter todas as datas, todos os lugares, uma suma precisão naquilo que descreve, assim por diante, certo? Mas porque parece que, de alguma forma, a pedra de toque para Chesterton, em todos os trabalhos dele, é justamente a descoberta de uma verdade integral e integradora. E essa verdade integral, ela só pode, né, ser alcançada através do momento que, a partir, sem negar aquilo que é real, objetivo histórico, eu me permito a perceber, né, quais são os possíveis sentidos, certo, que as coisas têm, né, para além daquilo que é material nelas, certo, ou histórico. E aí eu acendo para a questão da poética e vamos falar um pouco mais sobre isso em outro momento, em outro vídeo, né, tentando dar exemplos concretos aqui de obras de Chesterton que trabalham dessa forma, selecionar alguns trechos para ler junto com vocês e a gente analisar como se faz, né, ou como melhor, como Chesterton faz isso. Está bem? Eu vou ficando por aqui, né, não deixe de curtir o vídeo, se inscreverem no canal, também ali, né, marcarem o local da sinalização para depois vocês receberem aqui, né, avisos de novos conteúdos e não deixe também de compartilhar, né, com quem gosta desse tipo de conteúdo. Aqui embaixo teremos os links da Livraria da Sociedade Chesterton Brasil, onde vocês podem encontrar, né, sempre as obras de Chesterton para os mais diversos gostos. Está bem? Ficando por aqui, até a próxima.